e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível os que já de alguma forma foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem a vitupério, porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Senhor, nós oramos agora e pedimos que o Espírito Santo dê graça. Não sei se consigo falar tudo aquilo que é necessário, mas essa introdução a esse assunto nós vamos fazer aqui hoje, Pai. Pai, nós reservamos esse culto para falar das doutrinas da palavra de Deus e também muitas vezes para treinar aqueles que ministram na sua casa, Senhor. Nós entendemos que aqueles que ministram na sua casa devem ser as colunas a qual o Senhor sustenta todas as coisas, Pai. Então que o nosso coração esteja pronto a receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus, irmãos. Pode ser melhor? Aleluia. Irmãos, ninguém vai para a faculdade sem antes ter aprendido o ensino fundamental. Verdade ou mentira? Ninguém consegue começar na faculdade sem ter as etapas que conduzem a estudos mais profundos. Até mesmo as pessoas mais inteligentes, que conseguem ser autodidatas, precisam passar por rudimentos de ensino. Então todos nós aqui que já fomos à escola, passamos naquele rudimento de ensino, de aprender a ler e escrever. Verdade ou mentira? Aprender a fazer contas, de subtração, de adição, de multiplicação, de divisão. Verdade ou mentira, irmãos? Aprendemos também as letras do alfabeto. Verdade? Vogais. A gente aprendeu tudo aquilo que é a base, para você poder entrar em assuntos que são mais profundos. Sabe o que eu tenho visto no Brasil? Que 70% das pessoas não sabem fazer uma análise de um texto. São semi-analfabetos. De verdade. As pessoas leem textos e elas não conseguem discernir o que está escrito. Uma vez eu anunciei meu carro. Estava lá o modelo do carro, o ano do carro, o valor do carro. E a pessoa lá nos comentários perguntou: que ano que é? Não respondi. E teve um que disse assim: mas quanto é que você quer? Também não respondi. De verdade, não respondi. Porque se a pessoa não tem a capacidade de ler e interpretar uma coisa, como é que ela vai querer fazer algo? A vida cristã também é assim, irmãos. A gente precisa passar pelos rudimentos da nossa fé, para a gente poder, dentro do cristianismo, ter crescimento espiritual e Deus poder nos usar. O que eu tenho visto nesses dias, não sei se só no Brasil, mas é aqui onde a gente está, que há muita gente queimando etapas. Muita gente. Muita gente que não conhece nem a estrutura dos rudimentos da fé em Cristo e querem pregar. E querem ensinar. E a gente está vendo isso acontecer. Há uma superficialidade hoje dentro do meio cristão. A gente não pode confundir que a estética com a superficialidade. Nós gostamos de estética. A gente tem uma estética como igreja, mas a gente tem uma cultura que tem que ser bem profunda na palavra de Deus, para a gente poder ser um instrumento de Deus aonde quer que a gente vá. Então há poucas pessoas que passaram por doutrinas fundamentais do cristianismo: fundamento do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós aqui ainda temos o encontro com Deus, que nos dá uma base para essas doutrinas.
mas a gente tem que se aprofundar mais naquilo que é a base da nossa fé, para que a gente seja instrumento de ação divina na terra, para que a misericórdia de Deus e a graça alcance a nossa família e a nossa geração. Veja, irmãos, Deus quer tocar uma geração. Diga assim: Deus quer tocar uma geração. Não, fala com fé. Deus quer tocar uma geração através da minha vida. Mas antes, querido, a gente precisa se equipar. A gente precisa saber a razão da nossa fé, os fundamentos da nossa fé. Hoje parece que no meio cristão, alguém vira a igreja, ele está fazendo um favor para o pastor. A igreja parece que virou um lugar de consumir. Então as pessoas vão lá, provam um pouquinho, não gostei, eu vou para outra. E você já viu que tem gente que sai de igreja em igreja, né? Todo domingo está numa igreja. Tem uns até que postam: tem algum lugar para nós dar um glória aí? E as pessoas acham isso engraçado. Eu fico, irmãos, eu tenho asco disso, de verdade, nojo. Porque se a gente não tem competência para entender a nossa missão, não dá para a gente ser quem Deus quer que a gente seja. O Espírito Santo quer levar a igreja a um nível de fundamento. Perceba uma coisa: nós somos aproximadamente, segundo o censo, e vai sair esse número, 40% de evangélicos no Brasil. Mas nunca se viu um país tão corrupto. Acabaram de eleger um bandido. Vocês estão aqui, irmãos? Por que será? Por que aumenta a imoralidade nessa nação? Por que dentro da igreja os divórcios crescem? Por que a fornicação, a prostituição, a imoralidade dentro da igreja é tratada como coisas normais? Por que corrupção, mentira, ganância, avareza são tratados como os pecados normais? Nós estamos vendo nosso país afundar numa crise política, numa crise moral. Sabe por quê? Está faltando sal. Você está aqui, irmãos? Amém. Sabe por que está faltando sal? Não conhecemos os fundamentos da doutrina de Cristo. Não sabemos o que Cristo espera de nós. Nós achamos que o Evangelho é um negócio que vai nos dar alguma coisa, enquanto na verdade o Evangelho você vai perder muita coisa. Porque se dentro do Evangelho você não perder alguma coisa, esse não é o Evangelho. O Evangelho não existe sem a cruz. Ele leva você a perder. É disso que eu quero falar durante essa série. E talvez durante as vezes que eu vou estar falando, eu volte para alguns dos rudimentos. O apóstolo que escreve Hebreus, para mim, pastor Nilton, é Paulo que escreve Hebreus, tá? Alguns dizem que não, mas eu creio que foi Paulo. Alguns dizem que foi Apolo. Não tem aqui a fala direta de quem foi. Para mim foi Paulo, porque Paulo era um dos homens mais letrados e criados dentro do judaísmo e conhecia todos os trâmites do judaísmo. Ele começa o texto falando assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição. Para um pouquinho, ele está querendo dizer: vocês já sabem, então vamos prosseguir para uma nova etapa. Mas olhe para essa geração, será que sabem? Será que conhecem os rudimentos da fé? Como podemos chegar à perfeição se não conhecemos nem os rudimentos da fé, da doutrina de Cristo Jesus? É disso que eu quero falar. Eu não vou prosseguir, como o escritor está dizendo, né? Vamos prosseguir a perfeição. Não, eu quero ficar nos rudimentos. Eu quero falar desses fundamentos. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Quem está aqui fala amém. Amém. Então eu sugiro que você que é membro da Igreja Água Viva não perca as ministrações. Você esteja presente, porque isso é de fato uma das coisas que a gente vai começar a perguntar para líderes. Porque a gente precisa ter essa base fundamental. Sabe por que eu quero fazer isso, irmãos, como igreja? Porque nós vivemos dentro de um contexto evangélico assim, que é uma salada. Antigamente até a gente sabia quem era isso, quem era aquilo, né? Hoje não dá mais para saber, né? Hoje tem uma mistura de worship com pentecostal, né? Uma coisa meio esquisita, né?
E a gente precisa definir, porque às vezes alguém pode olhar para a nossa igreja e não saber no que cremos, e achar que nós somos exatamente como todo mundo é, e não é verdade. Há princípios pelos quais nós caminhamos, há doutrinas pelas quais nós andamos, e a gente quer que você saiba disso. Isso precisa estar dentro de nós como crentes maduros. E uma das coisas que eu vou falar hoje é sobre arrependimento de obras mortas. Fala assim: arrependimento de obras mortas. Algumas coisas eu vou falar, não está aqui, então talvez na próxima eu inclua. Arrependimento de obras mortas, para muitas pessoas, segundo alguns pregadores do YouTube, né, dizem que isso é as obras dos sacrifícios que eram feitos na lei de Moisés. Até dói meu ouvido só de falar isso, porque como pode haver arrependimento daquilo que era da lei de Moisés? A lei é boa, diz o apóstolo Paulo, amém ou não amém? A lei em nenhum momento ela é má. Jesus cumpriu a lei, então não é necessário eu me arrepender da lei de Moisés. A lei de Moisés não é sobre obras mortas. O que são obras mortas? De fato, o que a Bíblia diz. Veja o que a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Como que começa o Evangelho de Jesus? Alguém achou? Marcos 1, 14 e 15. Então você já entendeu que obras mortas não é sobre a lei de Moisés que está falando, né? Aleluia. Mas como começa o Evangelho? E agora a gente entra no nosso primeiro assunto dessa série: arrependimento de obras mortas. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino. Repete comigo: e dizendo. Pode falar que não é pecado, diga isso. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Fale com fé: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, como começa o Evangelho, irmãos? Fala comigo: arrependimento. Fala para o seu irmão: arrependimento. No culto de sexta eu gosto de falar, você falar para o seu irmão, porque você conhece todo mundo. Domingo às vezes eu não gosto muito de ficar falando isso não, porque às vezes você está do lado do visitante que nem sabe quem você é, ele nem vai repetir, aí você fica com cara de tacho na cara do cara, né? Mas aqui dá para a gente fazer isso, né? Fala para o seu irmão assim: arrependimento. Amém? O Evangelho, irmãos, começa com arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Fala assim: metanoia. Qual é a definição de metanoia? Segundo o dicionário grego: uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura, uma mudança na forma de pensar que influencia o comportamento, uma mudança de pensamento sobre Deus, sobre si mesmo, uma nova atitude mental. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando a palavra grega para arrependimento é mudar a forma de pensar com o propósito de mudar o comportamento. Quando nós olhamos essa palavra lá no hebraico, é uma palavra difícil de falar, nahum, meio cultural, né? Nahum. Essa palavra aqui no hebraico significa entristecer-se profundamente, contristar-se. Vem de um verbo chamado hub, que significa mudar a direção, voltar-se, retornar. Vocês estão aqui, irmãos? O que eu quero que você compreenda? Porque vai haver palavras aqui na Bíblia sobre arrependimento, e ela quer mudar, mostrar para nós que além de mudar o pensamento, tem que mudar a atitude. Vocês estão aqui? Amém. Fala assim: além de mudar pensamento, tem que mudar a atitude. Os teólogos ortodoxos definem arrependimento como um processo que acontece em 3 níveis. Fala assim comigo: consciência, feito na cruz, alcance. Entenda uma coisa: o perdão não é automático. O perdão foi dado, mas para eu usufruir, eu começo com arrependimento.
O processo do arrependimento tem que ter essa consciência. Eu sei que pequei, sei que o que fiz está errado, estou consciente, essa não é a vontade de Deus. Esse é o primeiro estágio que alguns teólogos ortodoxos querem dizer sobre arrependimento, mas ele passa também pelo sentimento. Diga assim: eu sinto dor pelo pecado. Pode falar: eu sinto dor pelo pecado. Queridos, um arrependimento que não passa por sentimento, que não dói, a Bíblia chama isso de tristeza segundo Deus. É uma tristeza provocada pelo Espírito Santo em você, quando o nosso pecado não está nos levando a chorar por ele. O perdão não pode alcançar a pessoa, e ela, se ela não for perdoada daquela situação, ela vai para o inferno. Vocês entendem isso? É necessário que a gente compreenda. O arrependimento passa por essa área de sentimentos dentro de nós, mexendo dentro de nós, causando dentro de nós uma dor. Mas ele precisa passar também pelo estado da vontade. Diga assim comigo: decidi mudar a minha atitude, porque não é isso que sou em Jesus. O arrependimento tem que atingir o terceiro nível, e a maioria não chega nesse estágio. Não muda a atitude, sabe que está errado, sente até a dor, mas não muda a atitude. Sabe que Deus chama isso? Pecado de iniquidade, que só crente comete. E os iníquos não herdam o reino de Deus, irmãos. Isso é muito sério, porque a iniquidade leva à apostasia. E posso falar uma coisa? Não se assusta não. Quando a apostasia chega, o Senhor diz para nem orar por uma pessoa assim. E quando a apostasia chega, a Bíblia diz que é impossível reconciliá-lo com Deus. Por que ninguém prega isso mais? Você parou para pensar sobre isso? O texto que nós lemos diz: é impossível reconciliá-lo com Deus. Esse é o tipo de pecado para a morte. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É nisso que está o pecado que não tem perdão. Você compreende isso? Nós estamos vendo multidões dentro das igrejas, mas grande parte dessa multidão está indo ao inferno, irmãos. Eu vou provar isso pela Bíblia, para você perceber que nesses dias que a gente está andando, nós precisamos olhar o que a Escritura fala. Quando o Evangelho é pregado de forma correta, o Espírito Santo é quem vai conduzir o pecador ao arrependimento. João capítulo 16, versículo 8. Repete comigo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Qualquer pessoa que não passou por esses três processos de arrependimento, ela não está salva. Ela não está salva. Ela não provou a salvação, porque sem arrependimento não há salvação. Se uma pessoa se diz crente, mas continua na prática do pecado, ela não recebeu o novo nascimento, porque o novo nascimento é o resultado do arrependimento da fé. A fé em Deus também é um dos rudimentos. Eu vou falar isso na próxima vez. O arrependimento é uma obra causada pelo Espírito Santo, não é causado por uma atmosfera, não é causado por uma experiência, é causado pelo Espírito Santo, quando o Evangelho do arrependimento é pregado. Não há evangelho de salvação sem o arrependimento incluso. Arrependimento e fé é necessário para ser salvo. Vocês estão aqui, irmãos? Quem está aqui fala amém. O Espírito Santo, ele vai usar essas duas coisas, arrependimento e fé, no coração do homem, e ali vai acontecer o novo nascimento. Isso é o milagre da salvação. Eu não posso te levar ao novo nascimento, eu posso pregar o Evangelho genuíno. Por que nós estamos vendo dentro das igrejas
tanto crente que nem parece crente. Tem cara, canta como crente. Cara nem para falar, porque às vezes nem. Canta como crente. Levanta a mão como crente. Anda com a Bíblia como crente. Mas não é crente. Não tem a ver com a estética, irmãos. Tem a ver com o caráter. Entendeu? São mentirosos. São caluniadores, avarentos, blasfemos, discordantes. Eles não estão salvos. Eles acham que estão, mas não estão. E a gente vê isso pela Bíblia. A salvação primária ou espiritual é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Que é a salvação? Eu não vou me ater hoje ao assunto de salvação em si mesmo, mas eu preciso que você saiba um pouco desse fundamento aqui, para a gente chegar lá onde eu quero agora, tá? O fundamento da doutrina de Cristo, a doutrina básica da fé, Ele nos deu isso, pela salvação. Agora veja uma coisa: Cristo na cruz do Calvário, diga assim, Cristo na cruz do Calvário me salvou. Fala assim, isso é um milagre. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui fala amém. Amém. O fundamento básico da nossa fé vai nos levar à salvação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, abre a Bíblia. Eu quero falar um pouquinho só da salvação, não é o meu assunto. Eu quero falar um pouquinho só das coisas que nós recebemos na salvação, porque eu quero me ater a essa verdade, esse rudimento chamado arrependimento de obras mortas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios 6 e 11. E é o que alguns têm sido, e haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Pare um pouquinho, o apóstolo Paulo diz que nós somos lavados, isso é redenção. Ele diz que fomos santificados, isso é nova natureza. Ele diz também que fomos justificados, feitos justos diante de Deus. Não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 8, verso 30, ele também completa isso com glorificação. Aos que predestinou também chamou, ao que chamou justificou, e ao que justificou glorificou. Uma certa ala da teologia chama de glorificação a filiação e também a glorificação do corpo. Filiação, glorificação do espírito. O arrebatamento, glorificação do corpo. Então o que nós recebemos na salvação? Primeiro entenda uma coisa, diga assim: o que salva é a graça. Amém? A fé é um veículo. Então arrependimento e fé é o veículo que me leva à salvação. Fala comigo assim: arrependimento e fé é o veículo que me leva à salvação. O que isso quer dizer, irmãos? Sem arrependimento e fé não há salvação. Percebeu isso? Não estou falando de ser membro do clube dos novos convertidos, nem membro do clube daqueles que confessaram a oração mágica. Não, eu estou falando disso. A salvação, ela vai alcançar o nosso coração quando há arrependimento e fé. Na salvação recebemos redenção, diga assim, perdão do pecado. Posso ouvir um amém? Paulo diz que fomos lavados. Então o que nos lava é o sangue. Paulo também fala que nós fomos justificados. Amém ou não amém? Diga assim, tornado justo diante de Deus. Paulo também fala que você foi santificado. Diga assim, santificação no Espírito. Fala assim, nova natureza dentro de mim. Para quem não sabe, a santificação é a nova natureza dentro de nós. Essa nova natureza habitando em nós é o Espírito Santo nos dando vida. E ainda Paulo diz que nós somos glorificados no Espírito. Isso está composto entre ser da família de Deus e a filiação. Eu nasço dentro de uma família, eu me torno membro do corpo de Jesus, eu sou feito filho de Deus. Quem está aqui? Amém. Agora tudo começa, irmãos, com arrependimento de obras mortas. Sem arrependimento não há acesso à graça.
não há acesso à salvação. O homem está morto em seus pecados e delitos. Ele não pode ser salvo por si mesmo. Amém, irmãos? A sua bondade não pode lhe salvar. E para que a graça o alcance é necessário que haja arrependimento. Quem produz isso é a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, que nos dá a natureza de Cristo, para que o espírito humano seja capacitado à conversão da alma. Então ninguém pode ter uma alma convertida, transformada, se primeiro não nascer de novo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. A graça não é apenas uma cobertura, irmãos. A graça é o poder capacitador, amém? Para você andar em novidade de vida. Veja o que Pedro fala, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto que com seu poder divino, fala comigo assim, nos deu tudo o que é necessário, que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui fala amém. Amém. Percebeu? O novo nascimento, ele me dá uma nova natureza. Essa nova natureza é que capacita no processo de conversão da minha alma. Mas é preciso que eu tenha nascido de novo. E para eu nascer de novo, tem que haver arrependimento das obras mortas. Quais são as obras mortas? Abre aí Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Nós vamos falar essa parte e depois a gente vai ter que dar uma pausa por causa do horário, irmãos. Gálatas capítulo 5, do 19 a 21. Você está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está aqui, irmãos? Posso ouvir um amém? Agora, para quem Paulo está escrevendo? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja, irmãos? Então isso estava acontecendo aonde? Na igreja. Percebeu? Paulo não tocaria no assunto se isso não tivesse acontecendo, irmãos. Ele escreve a carta com intento de instrução. Então qualquer pessoa que está preso a isto ainda não está salvo. Ele precisa de arrependimento genuíno. Hoje a gente vive em uma geração que acredita que se a pessoa for na frente e fizer a oração do pecador, já está salvo. Ai, mais um irmão que converteu, aleluia. Isso é mentira, irmãos. Ele não está salvo porque ele veio aqui e falou que aceite Jesus. Ele não está salvo. Ele vai estar salvo sim, desde que houve um arrependimento no seu coração. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Em nenhum momento Jesus levou alguma pessoa a fazer isso. Você já viu Jesus pregando assim: olha agora, quem quer me aceitar? Está por aí, levanta a mão para mim e vem aqui para frente. A igreja primitiva nunca fez isso em 300 anos. Nunca. Atrevo-me eu a dizer, que até mesmo de 1500 a 1700, 1800 também não fazia isso. Isso é uma coisa que vem lá. O Mateus vai me ajudar depois para pesquisar direito isso aí. Que eu tentar achar onde é que inventaram esse troço aí para começar a falar. Você vê? Charles Smith. Isso foi uma tática. Não tem em nenhum momento. Vem para frente agora, levanta a mão porque você está salvo. E aí a gente virou o clube daqueles que levantaram e fizeram oração mágica, Aí o cara sai daqui, continua
em adultério, fumando, bebendo, cheirando, falando mal dos outros, vendo pornografia, traindo a esposa, traindo o marido, fazendo sexo antes do casamento. Essa pessoa não está salva. Por quê, irmãos? Porque só existem duas árvores: a árvore de Adão e a árvore de Jesus. Só existem duas raças. Amém, irmãos? Só. A Bíblia fala que numa mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Não está errado falar para as pessoas levantar a mão. Isso é uma estratégia para a pessoa ser discipulada para a conversão. Mas dizer que uma pessoa é filha de Deus porque fez a oração mágica, isso é engano, irmãos. A gente pode fazer, claro, mas eu não posso iludir ninguém dizendo que agora você está salvo, porque está escrito que é pelo fruto que você conhece a árvore. Uma árvore não pode dar fruto bom e fruto ruim. Ela tem que dar o fruto certo. Amém ou não amém? Uma mangueira só dá manga, não dá melancia. Se uma mangueira estiver dando goiabeira, tem alguma coisa errada com aquela árvore. E a palavra de Deus quer mostrar para nós que só existe dois tipos de árvore. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Assim também está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente e o único vivificante. Amém? Amém? Pastor, por que você fala que só existe dois tipos de árvore? Abre em João capítulo 15, verso 5, você vai ver. Isso é clássico esse texto. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, você não pode fazer nada. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Então, quantos tipos de árvore tem? Só duas. Quais são as duas pessoas que Deus enxerga? Adão e Jesus. Todos somos ramos, ou de Adão, ou de Jesus. Se somos ramos de Adão, as obras da carne aparecerão. Se somos ramos de Jesus, o fruto do Espírito aparecerá. E isso é natural. Vocês estão aqui? Natural. Não é uma coisa forçada. É algo natural. Algumas pessoas pensam que por terem nascido na igreja são salvos. Outros pensam que porque já está batizado já está salvo. Outros ainda pensam porque trabalham na igreja já está salvo. Não, definitivamente não. São os frutos que revelam se somos salvos ou não. Porque quando Jesus vier fazer a colheita para o arrebatamento, Ele não vai olhar o seu cargo na igreja. Ele não vai olhar quem é o dom que você tem. Amém, irmãos? Posso ver amém? Ele não vai olhar se você está com camiseta do voluntário. Ele vai olhar os frutos. São os frutos que vão dizer: Deus, Jesus não vai me arrebatar porque eu sou pastor. Ele vai me arrebatar se houverem frutos dignos do arrependimento na minha vida. Os frutos, eles vão falar para nós quem nós somos. O fruto do Espírito é de dentro para fora. Existem tipos de frutos na Bíblia. Desse fruto que eu quero dizer, aquilo que vem de dentro para fora. A salvação é um milagre que começa de dentro para fora. Nós temos aqui testemunho de pessoas que foram salvas e no outro dia deixaram o mundo e mudou e nunca teve saudade, porque foram salvas de fato. A transformação aconteceu. Então não se trata apenas de um bom comportamento, porque bom comportamento você pode maquiar. Você pode mudar um bom comportamento para poder ser aceito pela turma. Tem gente que faz isso. Eu vou ter um bom comportamento porque eu quero cantar no coral. Eu vou ter um bom comportamento porque eu quero tocar na igreja. E sabe o que acontece nas igrejas? Nós estamos colocando as pessoas para fazer as coisas por causa dos dons, por causa das habilidades, por causa dos conhecimentos e não por causa do fruto. E isso é horrível.
Porque nós pastores vamos dar conta diante de Deus dessa situação toda. Porque o cara toca, o cara canta, o cara prega bem, fala bem, o cara é dinâmico, tem talento. Iniciativa, vamos lá. Então a gente já pega o cara, nossa, abraça, esse cara é o cara. Mas o cara tem uma vida desgraçada, uma vida pornográfica, é infiel nos seus dízimos, nas suas ofertas e primícias, não respeita a autoridade. Essa pessoa não está salva, ela vai para o inferno se ela morrer hoje. A gente precisa entender o que a Bíblia quer falar para nós. E eu tenho uma responsabilidade com o Evangelho. É necessário, porque hoje no meio cristão é assim. O cara sai da igreja, adulterou, ele está tocando na outra igreja no outro dia. Estou mentindo, irmãos? É o que está acontecendo. É o evangelho fácil, sem cruz. Enquanto nós somos chamados para o evangelho genuíno e verdadeiro. Você está aí, irmãos? Com silêncio. Não é sobre comportamento, é sobre natureza. Amém ou não amém, irmãos? Eu não me assusto quando eu vejo o ímpio pecando. Eu não me assusto. Por quê? É a natureza dele, velho. Então o ímpio vai beber, vai fumar, vai transar, vai prostituir, vai falar mal, vai ser corrupto, mentiroso, avarento, miserável, fofoqueiro, violento, tá? É ímpio. Não me assusto com isso, não. É a natureza dessa pessoa. Às vezes a gente fica, nossa, que música maldita, que esse cara é um filho do inferno. Não, é a natureza. Ele só pode fazer isso. Sabe o que me assusta? É crentes fazendo isso. É crentes com postagens. Eu vou pedir para algumas pessoas, não fala que você é membro dessa igreja, por favor, porque o seu Facebook não é compatível com a doutrina da água viva. Porque dá nojo de olhar. E eu não sei o que os pais, marido, às vezes está fazendo que não vê, ou esposa que não vê. Porque não é isso. O fruto é uma transformação do nosso caráter. Então, quando o pecador está fazendo, a natureza dele. Mas a gente tem que ficar assustado quando um crente vive na prática do pecado. Isso demonstra que esse crente não experimentou o novo nascimento, portanto, ele não está salvo. Ele vai para o inferno se ele morrer, com todos os seus dons, talentos e cargos. Existe um lugar no inferno chamado lugar para os condenados. E eu quero te falar que esse lugar é para esse tipo de crente. Não é para quem não nasceu, para quem não experimentou, porque a gente vai voltar no texto mais para frente para mostrar. O lugar chamado lugar dos condenados é exatamente esse lugar para aquele que se diz crente, mas viveu na prática do pecado. Em Romanos capítulo 1, do 21 ao 32, eu vou terminar, porque o tempo nosso não dá. Deixa eu ver se tem mais coisa. Dá para terminar isso aqui. Abra a Bíblia e vamos ver o que Paulo está falando com a igreja de Roma. Irmãos, de verdade, é difícil para mim pregar isso. Difícil. Eu gostaria de vir aqui e falar assim: Deus vai te abençoar, Deus vai fazer um milagre na sua vida, como você é lindo e amado, Pai. Mas de verdade, eu acho que já tem muita gente fazendo isso, e pouca gente ensinando os rudimentos da doutrina de Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque para ser crente a gente vai perder alguma coisa. Se nos dão um evangelho onde a gente não perde nada, tem alguma coisa errada. Porque a gente realmente vai precisar pegar a cruz e seguir Jesus. Romanos 1, 21 a 32. Portanto, tendo conhecido a Deus, escute uma coisa, ele está falando com crentes, tá? Olha como começa. Portanto, tendo conhecido, quem, irmãos? Quem é que conhece a Deus se não é crente, irmãos? As pessoas ficam pegando esse texto para falar que é os ímpios. Não é.
Isso aqui é gente que está dentro da igreja. Olha lá. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizem-se sábio, tornaram-se louco, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. Não é a imagem de escultura não, irmãos, está falando do homem corruptível. Aves, quadrúpedes e répteis, agora é a imagem de escultura. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus próprios corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade em mentira. Quem é que conhece a verdade se não é crente, irmãos? Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmão, não está falando de ímpio, está falando de gente dentro da igreja. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Que recompensa é essa, irmãos? Condenação. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda malícia, fornicação, avareza, maldade, iniquidade, cheios de inveja, homicídios, contendas, discórdias e malignidades do engano, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Está falando de crente, irmãos. Todo mundo pega esse texto para falar que é o ímpio. Não. O texto começa dizendo: tendo conhecimento de Deus. Essas práticas são normais no meio dos incrédulos, irmãos. Sabe o que Paulo está falando que está acontecendo na igreja? Então é preciso um arrependimento genuíno das obras mortas para que a salvação alcance o coração de uma pessoa. Que a graça é o favor de Deus nos alcançando, não apenas uma cobertura, mas o poder para você viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja diferente do mundo. É Cristo em nós, para que o mundo veja Jesus em nós. O arrependimento é uma decisão de abrir mão da vida que tínhamos antes de Jesus, porque não existe um evangelho sem a cruz. O sangue para perdoar os pecados do ser humano foi vertido na cruz para que toda a humanidade pudesse ser salva. Somente um arrependimento genuíno pode levar o homem à salvação. Jesus veio nos salvar da condenação eterna e nos fazer semelhantes a Ele, para que vivamos com Ele por toda a eternidade e desfrutemos de todas as promessas que Deus tem para seus filhos. Nos dias de hoje, a gente está vendo isso. E se a gente, como igreja, não tomar cuidado, a Bíblia diz o seguinte: se Deus não poupou os ramos originais, os judeus, como poupará vocês que foram enxertados? Então há muita gente falando que, olha, você está salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus diz: se permanecerdes até o fim, será salvo. E eu quero falar que quando chega no nível de apostasia, a Bíblia diz: por esses nem orais, nem comais com eles, nem se assentais na mesma mesa. É diferente de um irmão que tropeçou no pecado. É diferente de um crente bebê, porque criança faz caquinha, né, irmão? Então tem os crentes que é bebê, então ele faz caquinha. Mas alguém que foi instruído a fazer porcaria é chamado de iniquidade, e iniquidade gera condenação. Isso é sério. Então durante essa série nós vamos falar de doutrinas de Cristo.
Porque nós, como igreja, precisamos que o mundo veja em nós a luz do Evangelho. Porque são dias difíceis e dias de trevas. Porque alguém que é crente e continua transando com o namorado, não é crente, não está salvo. Se alguém é crente e continua bebendo cachaça, não é crente, não está salvo. Se alguém é crente e continua vendo pornografia, não é crente, não está salvo. É tipos de pecado que se permanece, não é tropeço. Tem gente que tropeça, irmãos. A palavra de Deus ensina que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tem gente que tropeça, mas os que permanecem no erro, continuam no erro, essa pessoa não experimentou a salvação e ela está condenada. Por isso ela precisa de arrependimento para ser salva em Jesus. Quando você sabe que uma coisa a Bíblia diz e você faz diferente, isso é iniquidade, irmãos. Nesses tempos nossos aqui, eu não quero ser moderno, eu quero ser bíblico. Nós podemos ter uma igreja pintada de preto, nós podemos ter liberdade na nossa vida, mas a gente não pode esquecer os rudimentos da doutrina de Jesus Cristo. Fica de pé, por favor.